Meu Deus e meu Pai, graças nesta manhã, Pai, 9 de julho de 25 eu te dou, Pai, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor, é um Deus de perdão. Nós aqui, Pai, estamos aqui nesta manhã, pois somos um espírito, Pai, nesse corpo aqui biológico, onde aqui o Senhor veio nos ensinar que a ceia, Pai, ela é espiritual. Nós comemos, ó Pai, a Tua palavra, dia por dia, hora após hora, momento após momento, segundo após segundo, e aqui o Senhor está para nos ensinar nesse dia que o Senhor abençoou e trouxe paz para o nosso coração, quando nós confessamos com a nossa boca a Tua palavra, que o Senhor é Deus e o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Quando nós acreditamos nessa palavra, temos salvação no nosso coração e cremos que a salvação pelo Senhor está garantida. E Romanos 10:9. Nós confessamos com nossa boca a salvação e encontramos no coração o amor do Senhor e o perdão nesta manhã, onde aqui a bênção do Senhor está no nosso coração. Agradeço a Ti por mais um dia. Eu creio que é o melhor de nossas vidas. Amém. E graças a Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Oh, meu Deus, obrigado, Pai. Acordar de madrugada, focado na palavra de Deus, revelando toda a verdade, Cristo Ele me deu. Você não deve ter dúvida, deve acreditar. A volta de Jesus já aconteceu, não se deve enganar. Nós que cremos estamos aqui no reino de Deus. Hoje esse milagre que estava escondido apareceu o nosso próprio Deus. Hoje somos a igreja que Deus escolheu. Nós não sabemos como tudo isto aconteceu, glória. Nós que cremos, estamos aqui no reino de Deus. Hoje esse milagre que estava oculto apareceu o nosso Deus. Deus, Ele nos concede nesta manhã, né? Palavras espirituais. Por quê? Que somos um espírito nesse corpo. Por quê? A igreja ela foi lavada com água pura, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 5, 26 e 27. E Ageu profetizou até a cruz. A glória da segunda casa, ela será maior que a primeira. Depois da cruz, temos que servir o outro, o Cristo que citou. Porque entendemos assim. Hebreus 10:9. Remover a lei para estabelecer a graça e entrar aqui, no reino de Deus, onde Ele nos ama e nunca nos abandona. Aqui está Colossenses, capítulo 1, versículo 24. O ministério de Paulo na igreja, né? Vamos aqui cear com o Senhor, né? Porque entendemos que Jesus celebrou a Páscoa judaica, 22:14 de Lucas, né? Ele celebrou a Páscoa antes do sofrimento dele, com os 12. Não falou conosco e nós não estávamos lá, né? Então ele celebrou a Páscoa. Então aqui, Colossenses 1:24, vamos cear com o Senhor, comer palavras maravilhosas, que Ele aqui nos dá esse regozijo para que nós venhamos entender. O ministério de Paulo na igreja, 1:24 de Colossenses. Agora me regozijo nos meus sofrimentos, por causa de vós, eles lá, primeiro século, e preencho o que está faltando das aflições de Cristo na minha carne, pelo seu corpo, que é a igreja. O corpo hoje é a igreja. Ele aqui é o cabeça. Aqui ele nos dá esse alimento. Ele deu lá no primeiro século a Paulo que estavam lá e hoje a nós aqui. 25. Da qual eu me tornei ministro segundo a administração de Deus,
que me foi dada para cumprir a palavra de Deus. Lucas 24:44, antes da cruz, tá? Jesus ali lia a Escritura, porque a Escritura ela foi inspirada. O Evangelho não, foi revelado a Paulo para trazer a igreja no primeiro século e hoje, para nós aqui, através do Espírito Santo que nos foi otorgado, dos dons de Atos, já foi derramado no nosso coração. Por isso aqui entendemos que temos que amar e perdoar e saber que Deus é misericordioso para com todos nós nesta manhã de quarta-feira, dia 9, 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, agora, hoje aqui nesta manhã de quarta-feira, se manifestou aos seus santos. Nós somos santos aqui, dentro desse corpo biológico, porque o Espírito aqui volta para Deus que nos deu, e o corpo biológico desce o pó, a sepultura, para onde nós vamos, porque temos que ser plantados para que Deus possa recolher o Espírito para ele lá no céu. Aqui já está aqui, nossa nova terra, já começa aqui os galardões, para que você entenda a palavra de Deus em Espírito e Verdade, 27. Aos que Deus quis fazer conhecer a gloriosa riqueza deste mistério entre os gentios, não entre os judeus. Paulo traz a graça, o evangelho, para o gentio, porque ele foi apóstolo e mestre aos gentios. Gloriosa riqueza deste ministério entre os gentios. Cristo em vós, a esperança da glória, 28. A quem nós anunciamos, admoestamos a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus. O que Jeremias escreveu 3,15? Deus enviaria pastores com inteligência, conhecimento e sabedoria, para ensinar hoje no século 21, para não fazer comércio com a palavra de Deus. Então, Paulo foi um dos primeiros que Deus revelou a graça, porque Jeremias professou, 3,15. A sabedoria de Paulo, Pedro menciona 3,15. Segundo de Pedro 3,15, Pedro menciona que Paulo tinha muita sabedoria, né? Então, Deus, ele é sábio, escolheu Paulo para o ministério do Espírito. E hoje aqui nós entendemos isso, 28, né? Aqui nós anunciamos, admoestamos a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus. Se você está perfeito, Cristo está dentro de você. Ele foi formado em você. Então não tem Santa Ceia como simbologia. O pão e o suco são simbólicos, né? Não tem efeito para nós, porque Deus não é servido por mãos humanas. Como diz Atos 17, 25. E 24 ele fala: eu não entrei em santuário, não entro em templos feitos de mãos humanas. Hoje aqui ele é espiritual, ele é espírito, entra dentro de nós. Para a gente ensinar essa palavra aqui. 29. Por isso é que eu também me esforço, né, de acordo com o seu trabalho, lutando para operar em mim poderosamente, para operar em mim. Então operava em Paulo e naqueles que lá estavam no primeiro século. Aqui não, já operou em nós, porque já estamos aqui, nossa nova terra, no reino de Deus, onde aqui habita o amor e o perdão no nosso coração. 26, aqui está a ceia do Senhor, tá? É Páscoa judaica. Lucas 24:14, ele celebrou a Páscoa antes, estou vendo dele. Aqui 26 de Mateus. Enquanto comiam porque era um jantar. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, abençoou e partiu e deu aos discípulos. Não deu para você, não deu para mim. O pastor quer nos dar um pão hoje, que o padeiro fez, né? Com as mãos. Algo tangível que eles pegaram, ungiram e dão nas igrejas. Não, o pão aqui ele é espiritual. Desceu do céu, mora em você, mora em mim e fez de você o mais que vencedor. Fez de você propriedade cima dele, para nascer de novo da água do Espírito, o batismo da cruz. E aqui recebeu Cristo, o que ressuscitou dentro de você. Aqui é o corpo dele mesmo, dentro do teu corpo aqui. Esse corpo material que nos veste, que é o biológico. Ele está aqui dentro, então aqui tem uma igreja, aqui tem um altar, aqui tem um poder dele, dentro de você e de mim, daquele que crê. Abençoou e partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Mas não, ali era um pão, ali era um suco, né? Então hoje engano nas igrejas como o corpo de Cristo. Não, Jesus está sendo formado em nós hoje aqui. Em mim já foi formado. E talvez você esteja se formando agora.
com Cristo no teu coração. Por isso que Paulo tinha dores de parto. Gálatas 4,19. Cristo está sendo fumado nos Gálatas, mas eles partiam para a lei de Moisés. Então tem que abandonar a lei e vir para a graça, porque a graça é um pacto superior. É o evangelho da graça, que é o amor, que é o perdão. E Deus aqui nunca te abandona. Está sempre contigo, nas tuas horas mais difíceis da sua vida, Ele está contigo. 27. A seguir tomou um cálice tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos. 28. Por quê? Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Ageu 2, 9. A glória da segunda casa, a segunda aliança, será maior que a primeira. Na cruz profetizou, na cruz ele efetuou e trouxe a nova aliança, onde você lê Hebreus 10, 9, remover o primeiro para estabelecer o segundo, tirar a lei de Moisés e entrar na graça. Aqui está, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecado. Antes da cruz, eles tinham pecado, né? Transgressão da lei para eles, juízo para eles, porque tinha uma sentença, como nós já lemos aqui, Malaquias capítulo 1, versículo 1. Era a sentença contra Israel, não contra você, contra mim, nem contra o Brasil. Por quê? Aqui está a revelação da graça no nosso coração. 29. Eu vos digo que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novamente convosco no reino de meu Pai. Lucas 7,20. Onde está o reino de Deus? Dentro de nós. Os fariseus perguntaram, Senhor, quando viria o reino de Deus? Ele falou, não vem com visível aparência, ou ali está, ou lá, acolá. Não está no deserto, está dentro de vós. Hoje aqui está dentro de nós, para que possamos ser felizes, contentes e sem temor do mal, como fala o provérbio 1,33. 30. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Então ele estava aqui pregando ainda a palavra, executando os 63 mandamentos de adorar, para trazer 2 mandamentos. Amar a Deus primeiro e o seu próximo segundo. Então, o que se faz nas igrejas hoje, aqui no século XXI, é uma simbologia. Não tem nada a ver com o corpo de Cristo. Nós já comemos o corpo dele aqui, estamos comendo de novo, porque a ceia ela é espiritual. Se existe corpo natural, que é esse aqui que está me vestindo, existe o espiritual dentro de mim, que é o celestial, onde nós vamos para Cristo, porque ele já está conosco aqui. Porque ele falou, João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, eu cuido dele. Então ele entregou o reino ao Pai, o Pai desceu do céu e mora em cada um de nós, que é o Espírito Santo que vem ensinar a igreja hoje. Por isso, 2 de Atos foi derramado, 5,5 de Romanos. Ele foi colocado em toda a carne. Então não é só o pastor que tem, o apóstolo que engana lá na igreja dele. Lá não, você também tem na tua casa, no teu carro, no mercado, no seu trabalho. Mas tem que ter uma conduta, uma postura de um cristão verdadeiro, amando, perdoando e sendo longânimo, misericordioso com aquele que está ao nosso redor, para que nós não possamos fazer exceção de pessoa, porque amamos a todos em espírito e verdade. Acordar de madrugada, focado na palavra de Deus, revelando toda a verdade, Cristo Ele me deu. Você não deve ter dúvida, deve acreditar, a volta de Jesus já aconteceu, não se deve enganar. Quando se fala, né, nas igrejas por aí afora, pelo mundo todo, né, que Jesus está voltando, vai voltar, o arrebatamento, né, o inferno, isso, aquilo, não sei o que lá, não acredite, amado, abençoado Pai, Deus é contigo, Ele falou, jamais te deixo, jamais te abandono, 13,5 de Hebreus, lê todo o 13 de Hebreus, você vai entender o texto e o contexto, porque a graça, ela é para sempre, é o ministério do Espírito que está dentro de você hoje, onde que Deus fala com você, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, você dorme com Ele, e Ele vela por você, e você acorda já cantando, falando, Deus, eu te amo, te amo, te amo, e eu creio que eu aqui estou para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Eu tenho saúde, eu tenho paz, eu tenho amor, eu tenho perdão no meu coração. Meu amado, receba essa palavra no teu coração, dê um like, porque ela precisa crescer, e as pessoas precisam entender
que não há condenação para elas hoje. 8:1 de Romanos. Agora, da cruz para cá, já não há condenação, porque nós estamos em Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Por quê? Muitas pessoas estão condenadas nas igrejas. Por quê? Não tomam Santa Ceia, que é uma simbologia, não tem nada a ver, não tem efeito nenhum. Por quê? O efeito está dentro de você, que é o Cristo que desceu do céu e fez você aqui mais que vencedor. Eu só preciso de 15 minutos para você entender que ele já veio e está dentro de você. Glória a Deus, obrigado, meu Deus, por essa manhã. Eu creio que sou mais que vencedor. Glória a Deus, obrigado, Senhor.